Eu era um veterano quando isso aconteceu. Era a temporada de futebol americano. Nossa escola sempre dava muita importância aos jogos de futebol porque nosso time de futebol era realmente bom e não havia mais nada para fazer em nossa cidadezinha entediante. Um dia na escola, eu e meu amigo JJ estava na aula e sempre ficávamos brincando. Era uma sexta-feira e havia um jogo de futebol mais tarde, então planejamos ir. E JJ, sendo o bom conversador que sempre foi, virou sua cadeira para encarar as garotas Kyla e Ashley e convidou-as para ir ao jogo de futebol conosco. Já as conhecíamos bem, então não era estranho ele as convidar ou algo assim. Elas pareciam animadas para nos encontrar mais tarde, então JJ me deixou em casa depois da escola e, umas 4 horas depois, ele me pegou e depois pegamos a Kyla e a Ashley, então dirigimos para o estacionamento da escola, perto da mata. Tínhamos a bebida alcoólica, no carro, nos certificando de que ninguém estivesse por perto. Então colocamos mais algumas em garrafas de água para levarmos para as arquibancadas. Caminhamos para garantir que conseguíssemos bons lugares na última fileira das arquibancadas, pois o jogo começou tarde, estava escurecendo no terceiro quarto e no quarto quarto já estava escuro. Nosso time estava perdendo bastante, para variar, e o jogo estava tão ruim que muitas crianças nas arquibancadas estavam indo embora cedo. Nós apenas ficamos lá, planejando ficar no campo depois de qualquer maneira. O jogo terminou e nosso time perdeu feio, então o campo e as arquibancadas ficaram em silêncio. As pessoas foram saindo apressadas das arquibancadas, o time voltou correndo para o vestiário, envergonhado, e o time visitante lentamente voltou para os ônibus. Dentro de 10 minutos, éramos praticamente as únicas pessoas nas arquibancadas, exceto por algumas outras e talvez algumas pessoas no campo. Estávamos bêbados naquele ponto e a derrota do time não estava arruinando nossa diversão. Quando as luzes do campo se apagaram, estava praticamente tudo escuro aqui, exceto pela luz da lua. Todos já tinham ido embora, fomos deitar no campo. JJ correu para o carro para pegar mais bebidas. Já devia ser umas 10 horas, JJ disse: "Vamos para a mata ao lado do campo de futebol." As garotas, é claro, estavam com medo e por isso a ideia pareceu divertida. Quando elas não quiseram ir, ambos nos levantamos e corremos em direção à mata, deixando-as sozinhas no escuro, sabendo que ficariam assustadas e nos seguiriam. O que de fato aconteceu? Rastejamos sob um pequeno pedaço rasgado da cerca que as crianças usavam para entrar na mata e começamos a caminhar pela pequena colina em direção à mata. As garotas estavam muito relutantes em seguir, mas elas seguiram. Nós as perdemos de vista e nos escondemos só para brincar com elas. Assim que ouvimos elas correndo, nós paramos e elas tentaram nos acompanhar, mas acabamos nos escondendo atrás de algumas árvores. Nos escondemos e rimos por alguns segundos. Então JJ me deu um tapinha e pediu para eu olhar naquela direção. E embora estivesse escuro, conseguimos ver talvez por causa da luz da lua, encontrando seu caminho entre as árvores, uma figura negra imponente, talvez a 15 metros de nós, entre duas árvores. Era uma visão horrível. Então ela falou, era uma voz de mulher e ela disse: "Vocês não deveriam estar aqui." Ficamos parados e olhamos em silêncio para a figura da mulher aparente, mas percebemos que ela parecia estar ficando maior e mais perto. Muito rapidamente não vimos as pernas se mexendo ou o que presumimos serem pernas. Não ouvimos passos. Corremos chamando os nomes das garotas até encontrá-las. Então elas nos seguiram para fora da mata. Dissemos para elas apenas nos seguirem até o carro e corrermos. Finalmente contamos a elas que havia uma mulher de 1,90 m de altura na mata. JJ disse que, se eu não tivesse visto também, ele teria pensado que tinha visto uma aparição. As garotas estavam assustadas e nos pediram para dizer que estávamos brincando, mas não estávamos. Ficamos no carro esperando para ver se alguém sairia da mata, mas ninguém saiu. A maior questão é porque uma mulher mais velha estaria lá à noite, sozinha. Não é como se fosse uma trilha da natureza. Era uma área arborizada cercada. Nossa escola não tinha segurança naquela época. Nós fomos para a casa do JJ depois disso. E o resto daquela noite deixo para a sua imaginação. No verão, quando eu estava trabalhando na escola pela última vez como zelador de verão, já que eu ganhava um aumento a cada verão que voltasse. Havia cerca de 4 de nós no prédio, 2 zeladores mais velhos e o outro de 18 anos. Eu estava no pátio central da escola cortando a grama quando avistei alguém em uma janela do andar de cima. Era uma mulher mais velha. Parecia ter uns 65 anos, talvez, de cabelos curtos e cacheados, mas seu rosto estava meio embaçado devido ao reflexo da janela. Parei de cortar a grama,
Olhei para ela e acenei. Ela não acenou de volta. Ela nem se moveu. Basicamente corri para onde estava meu chefe e contei que havia uma mulher lá em cima. Ele perguntou qual era o problema e eu disse para ele me seguir. Ela estava em uma das salas de matemática. O levei para o corredor do andar de cima onde ficavam as salas de aula de matemática, mas, para minha surpresa, todas as portas das salas estavam fechadas e as luzes estavam apagadas. A sala em que parecia que ela estava vazia. Meu chefe me disse que não havia mais ninguém no prédio e que eu precisava beber um pouco de café. Ele voltou para baixo e eu fiz o mesmo. Eu estava realmente assustado. Depois de terminar de cortar a grama, comecei a limpar os corredores e as salas do andar de cima. Eventualmente, cheguei ao corredor das salas de matemática e teria que limpar todos os pisos das salas de aula lá em cima. Então abri todas as portas e acendi todas as luzes. Eu tinha meu rádio tocando música no chão, como de costume. Sobre a música, ouvi claramente a voz de uma mulher. Ela disse, um jovem, a voz veio de uma das salas de aula. Não consegui dizer qual, mas desliguei a música e comecei a verificar todas as salas de aula próximas, esperando desesperadamente encontrar alguém. Todas as salas de aula estavam vazias. Eu até olhei por trás das carteiras. Os pelos dos meus braços estavam arrepiados. Senti uma reação de luta ou fuga. Então saí correndo para o andar de baixo e contei ao meu chefe novamente. Tem alguém lá em cima. Ouvi uma voz agora. Ele subiu novamente comigo e eu expliquei que não consegui encontrar ninguém, mas ouvi uma mulher lá em cima. Quando não encontramos ninguém novamente, ele me disse para ir para casa e tirar o dia de folga, e descansar um pouco. Ele achou que eu estava louco, então eu juntei os dois incidentes. E se eles estivessem conectados? E se o que JJ e ouvimos na máquina e o que eu ouvi naquela sala de aula tivessem alguma relação? Quando voltei para trabalhar no dia seguinte, disse ao meu chefe que simplesmente não queria trabalhar no corredor de matemática porque estava assustado. Pelo resto do verão eu não entrei naquele corredor novamente. Desde então, acredito totalmente que minha antiga escola é assombrada por algum espírito de uma mulher mais velha. Não tenho outras explicações.